Olá para você que me acompanha, acompanhado de um tereré numa tarde quente de algum lugar desse Brasil. Eu vou começar agora a gravar para você mais um vídeo da sequência do projeto que eu estou fazendo, que é o projeto de cadastro ali com conexão a banco de dados. Se você não sabe patavina do que eu estou te dizendo, fica comigo até o final que eu vou te explicar melhor. Vamos lá. Fala galerinha linda do meu coração, agora a gente dá continuidade ao projeto e hoje... uma tarde quente, então ó, pega o seu dedinho e aperta aí no sininho e colabora, dá uma força pra gente, porque eu tô fazendo esse vídeo aqui pra você num calor, cara, que tá demais. Mas vamos lá. Eu tô com o meu projeto aí aparecendo pra você, então eu vou abrir aqui... Opa, meu roteirinho, vou puxar para o lado de cá, para eu não esquecer nenhum detalhe, tá? Então se você está chegando de paraquedas nesse vídeo e não está entendendo patavina do que eu estou te dizendo, assiste o vídeo do card, que é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu estou fazendo, para mostrar como é que eu faço essa aplicação com conexão a banco de dados. Depois desse vídeo tem outros que estão aqui na descrição também, todos linkados aí para facilitar a tua vida, para você pegar a sequência, tá? O projeto já está nesse pé que você está vendo aqui, eu já tenho... a árvore de diretório, já estou conectado aqui no meu servidor, olhando para os arquivos, tá? E no último vídeo, deixa eu abrir aqui o navegador, no último vídeo nós já tínhamos implementado, vou pegar aqui, projeto CAD login. Isso, nós já tínhamos implementado a nossa tela de login, ela já está aparecendo aqui, só que aí eu preciso fazer uma pequena alteração nessa tela de login, que é o que eu vou começar a mexer com você hoje, tá? Então, para isso, eu vou aqui no arquivo login e vou mexer ali, porque eu preciso, por exemplo, na tela de login, eu preciso acessar uma tela de cadastro que eu vou desenvolver agora. Na verdade, eu já estou com o código pronto, então para o vídeo não ficar muito longo, eu vou colar esse código e vou deixar disponível na descrição para você fazer o download, tá? Mas não se preocupe que eu vou dar uma passada por ele explicando passo a passo o que cada parte do código está fazendo. Antes de mais nada, eu estou um pouco aflito aqui com a organização desse meu código. Eu vou colocar aqui, só para ver se vai dar certo. Deixa eu atualizar. Isso, ó, vou diminuir ali os campos de login. Deixa eu ver aqui se eu estou com zoom nessa página. Isso. Vou diminuir os campos de login, não vou me ater muito à beleza agora da estética do projeto, até porque ele já está previamente configurado ali com Bootstrap, mas aí você fica à vontade para melhorar o projeto, afinal de contas você vai, imagino eu, fazer esse projeto para aprender e para criar um portfólio para você, tá? Aí é o seguinte, aqui na tela de login eu vou inserir um caminho para um arquivo meu, um arquivo de cadastro, onde a gente vai cadastrar o usuário, tá? Então esse caminho ele vai conter aí um caminho de URL, basicamente. Então vou colocar aqui, ó, dentro do form, ou fora do form, mas ainda dentro da main, eu vou colocar um elemento A, e dentro desse link eu vou passar aqui, ó, index.php, a minha URL de ação. Se você não sabe o que é URL de ação, deixa aqui nos comentários que eu te respondo, mas mais uma vez assiste o vídeo anterior. O vídeo está aqui no card, no cantinho, e também está aqui na descrição, para que você entenda o que é essa URL de ação tão importante que a gente vai usar aqui, tá? Então eu vou chamar aqui uma action e vou chamar o meu arquivo register, que é um arquivo de registro. E aqui no meio eu vou colocar assim, ó, cadastre-se, tá? O meu projeto vai ficar assim, ó, cadastre-se, tá? Depois eu mexo aqui, vou até colocar aqui só para dar um BRzinho, só para ficar pouco mais estético, pronto. Então quando o usuário chegar nessa tela, se ele não tiver um nome de usuário e senha para acessar, um e-mail, ele vai clicar em cadastre-se, tá? Então essa parte está feita. Vou voltar lá no meu projeto, vou fechar aqui a minha tela de login, e aqui na minha view eu tenho esse arquivo chamado register.php. Então como ele é o conteúdo HTML, tá aqui separadinho, ó, eu vou copiar isso aqui, vou deixar disponível aqui na descrição para você fazer o download, mas vou passar por ele rapidinho, tá? Vou colar isso aqui, ó. Então, esse arquivo, basicamente, ele vai criar uma tela com o nome de usuário,
um e-mail para o usuário digitar um nome, um e-mail e uma senha. E aí ele vai ter um campo seletor para esse usuário escolher qual é o perfil dele. Então vai ser um usuário do tipo admin, vai ser um usuário do tipo gestor ou vai ser um usuário do tipo colaborador, e depois ele vai ter um botão cadastrar, tá? Feito isso, eu tenho novamente uma URL de ação aqui nesse arquivo, que ele vai voltar para a tela de login. E a URL de ação aqui, ó, é index.php, interrogação, action, login, tá? E aí, ele clicando nesse botão, ele volta para a tela de login. O que eu tenho que fazer aqui agora? Eu tenho que ir lá no controlador, abre aí o controlador para mim. Na verdade, a gente vai usar o controlador User Controller, tá? Que vai ser o controlador, como a gente está fazendo o cadastro, a gente vai inserir aí a parte do cadastro do usuário no banco, então para mexer com o usuário, eu tenho o controlador de usuário, tá? Aqui eu vou digitar o código contigo, então vamos lá, eu vou criar aqui um bloco de PHP, e nesse bloco de PHP eu vou criar uma classe, Class User Controller, que vai ser a classe que vai controlar aí, por exemplo, a parte de registro, né, do usuário no banco de dados. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar uma função pública, uma public function chamada register, que é a função que vai fazer o cadastro desse usuário, tá? E aí nessa função eu preciso basicamente verificar a requisição do usuário. Então olha aqui, ó, lá no register, que eu copiei e colei, né? Você vai ver que o meu formulário ele já está com um método chamado post. Inclusive, aqui no form eu tenho uma action também chamando a ação de registro, tá? Mas basicamente eu vou testar se essa requisição é post. Para isso, eu preciso olhar para o método do formulário. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, if server, e aí eu vou verificar, ó, deixa eu colocar tudo maiúsculo, request method, isso aqui é igual a post? Se for, então quer dizer que eu estou realmente fazendo o cadastro do usuário ali, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu preciso criar um objeto que vai guardar as informações que estão sendo inseridas no formulário. Lembrando, né, o que informações são essas? O nome, o e-mail, a senha e o perfil, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, aqui dentro do if eu vou criar um objeto chamado data. Opa! Data. Nossa, vamos lá. Data. Tá calor, gente, tá calor. E aí eu vou fazer assim, ó. Colchete. Depois desse colchete eu já coloco um ponto e vírgula aqui para não esquecer, tá? E aí dentro do colchete eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar nome apontando pro meu post nome, vírgula. Qual é esse post nome, Léo? Lá no register, o campo de nome, onde o usuário vai digitar o nome dele, tem um name aqui, ó, chamado nome. O campo do e-mail tem um name chamado e-mail, um name chamado senha e um name chamado perfil. Então eu estou chamando esses names aqui, tá? E aí eu vou fazer assim, nome, e-mail. Deixa eu só organizar isso aqui. Isso. Pegando o post lá do meu formulário, né? E-mail. A mesma coisa eu faço para senha. Nossa, acabei de ler e esqueci. Senha. Isso. Passando post, senha. E por fim, e não menos importante, perfil. Deixa eu colocar isso aqui alinhadinho, que aí fica visualmente mais fácil de compreender. Tá? Pegando o post, perfil escolhido lá pelo usuário na hora do cadastro, tá? E aí essas informações elas vão ser inseridas lá. Mas aí eu tenho mais uma coisinha aqui que eu preciso resolver aqui, que eu falei para vocês que a gente ia fazer, né? A minha senha, ela vai pegar um post senha, e aí no vídeo anterior, se você não viu, volta lá e assiste, eu mencionei que eu ia pegar a senha desse usuário e ia transformar essa senha numa hash. Uma hash é o quê? Pegar essa senha, mexer e criar vários caracteres
para que essa senha não fique legível para nós, pessoas, seres humanos, tá bom? E aí eu vou fazer o seguinte, aqui ó, antes desse post senha, eu vou pegar um métodozinho chamado password hash. E aí dentro desse password hash, eu coloco o post senha. O que ele vai fazer? Ele vai pegar a senha do usuário lá no formulário, vai transformar isso numa hash e vai guardar no campo senha, tá bom? Então, até aqui tá claro, não ficou dificuldade, não tem dificuldade nenhuma, e aí eu preciso fazer o seguinte, ó. Eu preciso mandar esse objeto lá para minha classe user. A minha classe user tá aqui, ó. User dentro do models ali, user.php, tá? Só que lá na minha classe eu tenho que ter um método que vai ser responsável por pegar os dados desse objeto e colocar no banco de dados. E esse método ainda não foi criado, então eu preciso criar esse método agora, que é o que a gente vai fazer na sequência, tá? E ele é muito simples. Então eu estou aqui na classe user.php, dentro da classe user, embaixo aqui dessa primeira função, ainda dentro da classe, eu vou criar um outro método, public static function create. Esse método vai ser o responsável, ele vai receber lá o objeto data, que a gente vai mandar para cá daqui a pouco, tá? Ele vai ser o responsável por pegar os dados que estão guardados lá dentro desse objeto, que são os dados do usuário, e inserir esses dados do banco de dados. Para isso, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu crio uma conexão, e aí nessa conexão eu chamo lá o meu database, get connection, pegando a conexão do meu banco, tá? Depois disso, eu crio uma variável statement. Vou colocar tudo junto. Ali em cima eu tinha colocado com espaço, mas a hora que eu for fazer... Não, vou fazer tudo junto, tá? Vamos lá. STMT. Vou criar aqui um com, do jeito que está ali em cima, ó, na função anterior. Vou preparar uma instrução SQL, tá? Então eu faço assim, ó, prepare. E aí se você está chegando nesse vídeo e não sabe o que eu estou falando, novamente, volta no vídeo anterior, que no vídeo anterior eu expliquei aqui, ó, nessa parte, o que significa cada coisa, tá? Então, para a gente não perder muito tempo, eu não vou repetir, mas está no vídeo anterior registrado, tá? E aqui dentro eu vou fazer uma query aqui para fazer um insert. Então, eu vou fazer, ó, insert into usuários, que é a minha tabela lá do banco de dados, passando para dentro desse insert, opa, e aí eu vou fazer assim, ó, nome, que são os nomes da minha coluna, da minha tabela lá no banco de dados, e-mail, senha e perfil. Eu deixei os mesmos nomes para não criar confusão, tá? Passando para essas colunas no meu banco de dados os valores, values, e aí eu vou usar novamente um recurso que eu usei no vídeo passado, que é um recurso que eu crio uma espécie de parâmetro ali, né, para colocar, para substituir depois, que eu vou colocar nome, dois pontos, e-mail, dois pontos, senha e dois pontos, perfil, tá? Isso aqui vai ser substituído pelos dados que estão entrando nessa função dentro do objeto data. Vamos lá. Feito isso, agora eu vou fazer essa alteração que eu estou falando, né? Então eu vou chamar aqui o meu STMT e vou execute o meu comando, executar essa instrução SQL passando para ela o objeto data. E aí ele vai entrar no objeto, vai pegar os valores lá que estão dentro do objeto e vai substituir aqui para mim, tá? Nesse momento, ele vai pegar esses dados e vai inserir no banco de dados, tá? Então a minha função create está pronta. Eu vou colocar até aqui, ó. Função para criar usuário no banco de dados, tá? Só para não ficar confuso, eu acho que é uma boa você também colocar esses comentários no código para você se localizar, tá? Nessa daqui de cima, eu vou colocar aqui, ó. Função para localizar o usuário no banco de dados pelo e-mail. E aí, se você estivesse perguntando, Léo, como é que você comenta a linha? Muito simples, tá? O cursor na linha que eu quero comentar, eu aperto as teclas Ctrl, K, solto o K, o Ctrl continua pressionado, depois a letra C, e ele vai fazer o comentário para mim. Pronto. Acabei de criar a função create. Vou voltar lá no meu controlador para a gente continuar o código do ponto onde a gente parou, tá?
E aqui eu vou fazer o seguinte, eu preciso pegar agora esse objeto e mandar lá para dentro da minha função que eu acabei de criar. Como é que eu faço isso? User, classe user, dois pontos, create, passando dentro dela o meu objeto data. Então o que eu estou fazendo? Ó, eu estou chamando a função create lá da minha classe user, tá aqui, e estou mandando para cá o meu objeto data, tá aqui. O que ele vai fazer? Ele vai pegar esses dados aqui, vai substituir aqui dentro, ó, e vai fazer essa inserção no banco de dados, tá? Depois disso, eu preciso enviar o meu usuário. Ele fez, imagina assim, ó, ele acabou de digitar, clicou lá em cadastrar. Quando ele cadastra, eu preciso mandar esse usuário para algum lugar. E aí o que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui, ó, header, e vou dizer, ó, location, index.php. Como ele vai lá no meu index e por padrão a tela inicial do meu index é a tela de login, ele vai entrar direto na tela de login, tá? Se não, se por um acaso a requisição do usuário não for post, tiver dado algum problema, eu tenho que fazer esse usuário voltar novamente para a tela de cadastro. E aí eu faço aqui no else um include e faço assim, ó, views barra register.php, tá? Então eu incluo aqui no else o arquivo de registro, que é esse arquivo aqui do meu usuário. Vamos testar, ver como é que está ficando esse negócio? Atualizei, cliquei em cadastre-se. Ah, não foi, calma. Então vamos lá, foi bom testar para mostrar para você, ó. Ele está chamando a URL de ação, só que ele não saiu do lugar. Por quê? Porque faltou eu colocar isso no meu roteamento, no roteamento do meu projeto, tá? E aí eu preciso ir lá na rota. No arquivo de rotas, lembra que a gente tem um arquivinho de rotas? Eu preciso inserir isso no arquivo de rotas. Antes do login do default aqui do padrão, eu vou inserir uma nova linha e vou colocar assim, ó, case register. Aí eu vou ter que fazer o seguinte, ó, eu tenho que fazer a requisição, porque agora eu estou usando outro controlador, então eu faço a requisição para o controllers barra user controller, porque é o outro controlador que eu estou usando agora, tá? E eu vou criar uma instância dele aqui, então eu vou chamar aqui, ó, user controller recebe new user controller, certo? Pronto, instanciei. Agora sim, ó, se a URL de ação que está sendo chamada lá no meu projeto for o registro, o register, eu vou encaminhar esse usuário para o meu user controller register, para a minha função register lá do user controller. Eu dou um break aqui, beleza? Pronto, agora em teoria vai funcionar. Vamos voltar aqui, vou atualizar essa página. Cliquei em cadastre-se, olha lá, ó, apareceu, falta eu organizar ali o CSS, mas apareceu a tela de login, tá? Vamos arrumar logo esse CSS, porque isso me dá uma aflição e eu preciso deixar você tranquilo aí também com relação a esse código, tá? Vou mostrar para você como é legal isso, né? Lá na tela de login, eu coloquei aqui um caminho do meu arquivo de login chamado CSS, que é essa pasta aqui, que eu criei no meu projeto, tá? Então vamos fazer o seguinte, eu vou criar aqui também um outro arquivo de CSS, próprio do registro, eu vou chamar assim, ó, register CSS. Vou copiar porque eu já tenho esse código pronto para a gente ganhar tempo, mas vou deixar aqui também na descrição do vídeo para que você fique tranquilo, tá? E aí vamos lá, vou mostrar para você o que eu estou fazendo, basicamente, tá? Eu coloquei esse registro num container, eu fiz uma configuração no body dele ali na página onde está o cadastro, coloquei um arredondamento, border radius, coloquei sombreamento, mexi no pad, na largura, centralizei o texto, tá? Então basicamente, ó, e aqui eu coloquei um comentáriozinho para te ajudar a se localizar aí nesses arquivos de CSS. Mexi nos campos de input e de select, fiz uma configuração específica para esses campos, mexi no botão também do meu código também, tá? Mexi na cor e tudo mais, fiz ali uma configuração de cores também no link, tem um link de volta lá quando eu colocar para voltar para login, e fiz uma configuração nisso também. Vou atualizar isso aqui, olha lá, ó, esse
essa é a carinha que eu fiz aqui para o meu projeto da tela de cadastro, para que você entenda aí o que aquele CSS que a gente acabou de colocar está fazendo, tá? Então, saí da tela de login, entrei na tela de registro, vou fazer um teste antes de fazer um cadastro, vou voltar para a tela de login. Então essa navegação entre as duas páginas está funcionando, ó. Voltei para a tela de login, fui para a tela de cadastro, voltei para a tela de login, fui para a tela de cadastro, tá? Vamos lá, que agora eu vou abrir aqui o meu PHPMyAdmin. Se você não sabe o que é isso, também falei sobre isso na última aula. Então vamos lá, entrei aqui no meu PHPMyAdmin, vou abrir aqui o meu banco de dados, ó, o sistema usuários, e vou abrir a minha tabela, tá? Só pra gente ver, ó, por enquanto, a minha tabela não tem nenhum usuário. Por que eu sei disso? Porque não aparece nenhum cadastro aqui. Vamos lá. Eu vou fazer um teste de cadastro pra gente ver se a gente acha algum erro, que eu acho que não tem, mas vamos lá. Vou colocar meu nome, vou colocar meu e-mail aqui, vou colocar uma senha, a senha eu posso criar, vou colocar uma senha 123456 para mostrar para você lá no banco de dados o que aquela configuração de converter essa senha em hash vai fazer. Então, ó, 123456, tá? E vou deixar o meu perfil como perfil de admin e vou clicar em cadastrar, ó. Bom, tinha dado um erro, aí eu lembrei que as minhas credenciais de acesso ao banco são diferentes das credenciais que você está usando, tá? Nesse vídeo aqui eu mostro para vocês qual é o usuário e senha que você configura na sua máquina se você estiver usando o Champ, que eu mostrei também como instalar, e esse vídeo de instalação do Champ também está aqui, e ambos os vídeos estão na descrição, tá bom? Só que eu esqueci que as minhas credenciais eu não tinha alterado. Mas vamos lá, vou testar agora novamente. Vou abrir aqui, ó. Leonardo, vou colocar aqui, contato@leonardorocha.eti.br. Senha 123456, admin, cadastrar. Legal, agora eu tive um erro, que aí com o erro é mais fácil achar o problema. Ele está dizendo para mim que eu tenho um erro na linha 10 do meu arquivo user controller. Ah, tá. Já sei o que é. Vamos lá. User controller. Linha 10. Faltou eu colocar aqui, ó, depois disso, o password default. Tá? Eu tenho que colocar esse argumento aqui nesse método para que isso funcione, tá? Vamos lá, vou voltar novamente. Vou atualizar a página. Vou voltar aqui no PHPMyAdmin, só para mostrar que não tem nada cadastrado. Vou colocar aqui, ó, Leonardo. Senha 123456 e admin. Bom, a princípio o meu cadastro foi realizado. Eu preciso colocar uma mensagem dizendo cadastro realizado com sucesso, mas eu não fiz isso. O que nós fizemos no código, né? Aqui, ó, o que nós fizemos no código? Dando certo o envio disso para o banco, ele leva o usuário de novo para a página index, que é a tela de login, e isso aconteceu, tá? Então vamos ver aqui se funcionou. Vou atualizar o meu PHPMyAdmin para ver se apareceu os dados que eu cadastrei aqui, ó. Legal, tá lá, ó, funcionou, tá? Então a gente acaba de implementar a função de cadastro no banco de dados, e essa função está funcionando, ó. O nome, o e-mail, lembra que eu falei da senha? Que ele transformaria a senha num hash, olha lá, eu coloquei 123456 e ele fez da senha virar esse catatal de caracteres aqui, tá bom? E com isso eu finalizo esse vídeo, mais um vídeo dessa série, que agora a gente implementa a parte de registro, tá? No próximo vídeo a gente vai fazer o uso do serviço de dashboard para mostrar os usuários cadastrados, e a gente implementa essa função no próximo vídeo. Eu espero você lá. Acompanha os vídeos da série na descrição, deixa o teu comentário se você tiver alguma dúvida, compartilha esse vídeo com quem você sabe aí que está querendo estudar um pouquinho de programação back-end com inserção em banco de dados, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!